Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje vamos dar uma olhadinha em como é possível ser uma mulher forte sem virar, nas palavras do glorioso Nelson Rodrigues, um macho mal acabado. E a fonte na qual nós vamos buscar a sabedoria para encontrar esse equilíbrio é ninguém mais, ninguém menos do que ela, Jane Austen, em um dos meus livros favoritos da vida, Orgulho e Preconceito, tá? Um dos poucos livros que me fizeram chorar. E como é que vai acontecer esse negócio? Eu vou analisar o arco de transformação da Elizabeth Bennet, a fim de podermos destacar nela alguns pontos que são relevantes não apenas às mulheres daquela época, mas às mulheres de todas as épocas, e especialmente as mulheres de hoje em dia, por conta da mudança na sociedade, por conta da abertura de possibilidades que as mulheres têm hoje em dia e que tornam os dilemas da Elizabeth Bennet cada vez mais agudos. Beleza? Neste vídeo eu não vou falar sobre o Sr. Darcy. E não adianta alguém falar, ai, não adianta mulher ser assim, se os homens são trastes. Neste vídeo eu vou falar sobre as mulheres. Caso vocês gostem dessa análise, eu faço uma segunda análise aqui, um segundo vídeo, focando-me no Sr. Darcy, ou seja, fazendo vídeo para homens, beleza? Tá bom, já falei demais, vamos partir então ao vídeo, não antes de você clicar aqui na descrição do vídeo para que você possa se inscrever na minha lista de e-mails e comece a receber e-mails gratuitos e analisando grandes nomes da literatura, além de ensinando você a escrever e de vez em quando trazendo reflexões pessoais. Então, tá aqui embaixo, é de graça, tá bom? Beleza, vamos lá então ao vídeo, Orgulho e Preconceito. Se você não leu este livro ainda, haverá spoilers neste vídeo, ok? Então, faça o favor. Ah, eu não quero spoilers de um livro clássico cuja história todo mundo conhece. Tá bom, se for o seu caso, veja o vídeo, assista o filme, caso você quiser. Mas eu recomendo que você leia o livro, você vai adorar o livro. Se você for homem e inteligente, você vai adorar o livro. Se você for mulher, você vai adorá-lo de qualquer forma. É muito difícil que você não goste. Então, faça isso, depois volte aqui. Agora, você pode muito bem ver este vídeo antes de ler o livro. Eu garanto que com livros realmente bons, especialmente com clássicos, a releitura e você ler já sabendo o clímax, o final, não estraga o livro. A experiência às vezes fica inclusive melhor, ok? Beleza. Seja como for, eu vou dar aqui um resumão da história para que você não fique perdido, caso você não tenha lido e nem queira ler. Qual é a história de Orgulho e Preconceito? Nós temos de um lado Elizabeth Bennet, é uma das filhas de um casal da pequena nobreza. Como eles só tinham filhas, assim que o pai morresse, a casa na qual todos moravam seria entregue para um primo distante e as mulheres ficariam basicamente à mercê da benevolência de algum familiar homem próximo ou distante. Então elas precisam se casar. Elas precisam se casar porque, caso contrário, estariam lascadas. Não havia muitos trabalhos disponíveis às mulheres, inclusive não havia quase nenhum, só o de governanta, salvo engano, mas o trabalho de governanta para alguém da nobreza, ainda que fosse da baixa nobreza, seria mais ou menos a classe média aí, seria um trabalho bastante vergonhoso, tá? Então elas cairiam socialmente de forma bastante drástica se fossem obrigadas a trabalhar como governantas. Então a ideia do livro é: a mulher precisa casar. Nesse caso, as filhas precisam se casar. E Orgulho e Preconceito é basicamente um estudo narrativo sobre as várias possíveis formas de casamento. A gente tem a Lizzie, nós temos a irmã da Lizzie, que é a mais linda de todas. Temos uma outra irmã, acho que não chega a ser a mais nova, não lembro se é mais nova ou não. Mas temos uma irmã, terceira, né, que faz uma besteira enorme com a sua vida. E temos uma quarta que é basicamente irrelevante para fins de casamento. Então, a Elizabeth Bennet está no começo do livro já relativamente velha. Ela tá ali assim, cara, mais um pouquinho de tempo e ela vai perder a chance de se casar. Por quê? Os homens não queriam mulheres mais velhas, queriam mulheres mais novas. E quanto melhor o partido, evidentemente, mais nova seria a sua presa, né? O cara ia querer uma menina novinha, não ia querer uma mulher mais velha. Então a Lizzie é uma mulher inteligente, perspicaz, nobre, honrada e independente. Só que ela é mais velha. Só que ela exige do casamento algo mais do que a mera conveniência. Ela exige do casamento uma conexão com o seu parceiro. É aí, né, com o seu possível parceiro. É aí que entra na história o Sr. Darcy. O Sr. Darcy é um nobre de um escalão muito mais alto que o da Lizzie, é podre de rico,
E um sujeito que exteriormente é insuportável, né? Ele parece ser extremamente arrogante, extremamente nojento, extremamente frio, sem consideração, sem alma e com desprezo absoluto pelos pobres. Mesmo que não sejam pobres, com desprezo absoluto por todos aqueles que não sejam ricos e não tenham o sangue mais azul possível. A história do livro é o orgulho do Sr. Darcy, confrontando-se com os preconceitos da Lizzie, porque a Lizzie também tem preconceitos, contra os sujeitos que estão acima dela socialmente falando. Então o livro coloca o orgulho de um contra o preconceito da outra, as duas coisas, né? Os dois se chocam um contra o outro e a partir disso vai surgindo um relacionamento. Essa história é a história de romance. É o arquétipo de romance do qual saíram todas as histórias de romance que você pode imaginar, ok? Todas as comédias românticas que já foram criadas no mundo basearam-se em Orgulho e Preconceito. Por quê? Porque é uma obra arquetípica perfeita. É um confronto entre opostos que vai aos poucos se manifestando até atingir um clímax dramático, no qual tudo parece que vai dar errado, apenas para no final resolver-se por meio de uma série de acontecimentos externos e transformações internas dos personagens. Beleza? Beleza, esse aqui é o resumo, tá? É uma história feliz de amor. Por isso que é, inclusive, o romance arquetípico, né? Romeu e Julieta é o romance arquetípico que termina em tragédia, tá bom? Beleza. Eu vou ler aqui algumas partes de um texto que eu escrevi, inclusive vou deixar o link aqui na descrição também, tá no Instagram, porque no texto eu deixei a coisa bem mais organizada, então é mais fácil de eu organizar a cabeça aqui, tá? Mas eu vou ler algumas partes e comentá-las. Quem era Elizabeth Bennet? Então, Elizabeth Bennet é uma personagem absolutamente maravilhosa. Quando eu li o livro, eu me senti tão próximo dela que eu não consigo falar sobre ela a não ser usando o seu apelido Lizzie. Então, a partir de agora, ela vai ser chamada de Lizzie. Lizzie Bennet é a filha mais velha de um casal e ela tem uma característica que é principal. Inclusive, essa característica depois virou um estereótipo imbecil em muitas histórias de romance. Lizzie é sagaz. Nós diríamos que ela é esperta, ou perspicaz seria melhor ainda, tá? O problema é que nenhuma dessas palavras traduz exatamente o que a palavra em inglês significa. Quando a Jane Austen está descrevendo a Lizzie, ela usa uma palavra específica. Ela diz que a Lizzie tinha quickness na inteligência. Ou seja, ela tinha uma inteligência ágil, rápida. Lizzie tinha a língua afiada, e conseguia rapidamente criar respostas, no geral sarcásticas, que desarmavam seu oponente. Ela pensava muito rapidamente. Ela tinha herdado essa característica do seu pai. Seu pai também era sarcástico. Porém, há uma diferença entre os dois. O sarcasmo do pai da Lizzie degenera-se depois em cinismo. Por quê? Porque ele usa o sarcasmo para humilhar sua esposa. A esposa do pai da Lizzie, ou seja, a mãe da Lizzie, não é uma pessoa especialmente inteligente de fato. Ela é obtusa, é burrinha. Mesmo sendo burrinha, é ela quem está tentando salvar a situação. Ou seja, está tentando fazer com que as filhas se casem. O pai fica passivo, cai no cinismo e usa o seu sarcasmo apenas para humilhar a esposa e as filhas burras, tá? O sarcasmo da Lizzie, não. A Lizzie é sarcástica, ela tem essa quickness na inteligência, porém, ela usa o seu sarcasmo apenas para ridicularizar o que lhe parece mal e absurdo, tá? Então ela não fica usando o seu sarcasmo para humilhar pessoas que sejam mais burrinhas do que ela. Ela não faz isso. Ela usa o seu sarcasmo especialmente para contra-atacar pessoas que ela julga que sejam más mesmo, que estejam fazendo coisas horríveis, especialmente o Sr. Darcy. Outra coisa importante da Lizzie é que a perspicácia da Lizzie não degenera em uma competição constante e inevitável com os homens. Os homens que estão assistindo esse vídeo vão concordar comigo. Existem mulheres com as quais é quase impossível conversar sendo um homem, porque elas estão a cada momento da conversa tentando competir com você de uma forma ou de outra. Elas estão sempre tentando mostrar que são mais perspicazes do que a gente ou tão perspicazes quanto a gente. Não há nenhum problema com a perspicácia, né? Mas, de novo, às vezes a gente só quer conversar. Às vezes a gente quer abertura, né? Não precisamos, porque os homens já são competitivos por natureza, uns com os outros. Então, se o homem também compete com a mulher, aí o cara fica, né, esgotado, tá bom? Mas enfim, a Lizzie tem perspicácia e ela a usa em momentos que lhe parecem justos. Essa é a parte importante. Além disso, ela era agradável, bem-humorada e nobre. Ela tinha senso de humor. E ela tinha esse senso de defesa dos mais fracos.
Porque ela era perspicaz e forte, a Lizzie inevitavelmente sentia uma atração pelos mais fracos, pelos oprimidos, e os defendia. Essa, que é uma virtude sua, mais tarde será explorada por um homem. Então, a genialidade aqui na Jane Austen é que até mesmo as virtudes dos personagens são subvertidas às vezes. E ela mostra como as partes boas de um personagem, ou as suas virtudes, podem transformar-se em vícios, a não ser que o personagem tenha humildade. Isso se aplica a Lizzie, isso se aplica ao Sr. Darcy também. Todas as características da Lizzie, que eu acabei de escrever aqui, vão entrar em jogo quando o livro atingir seu clímax. É impressionante, de verdade. Espero nunca ridicularizar o que é sábio e bom. Loucuras e absurdos, manias e incoerências, de fato me divertem, admito e rio delas sempre que posso. Essa é a filosofia de perspicácia da Lizzie, tá? Então, qual é o problema? O problema é que a Lizzie nem sempre sabia o que era bom e o que era mal. Sua inteligência, com certeza privilegiada, conseguia criar rapidamente um mapa mental das pessoas que conhecia e, a partir dali, hipóteses sobre como elas agiriam. Você vai ver isso em várias partes do livro. A Lizzie capta algumas pistas das pessoas, algumas frases, um olhar, um gesto, e a partir daí cria uma imagem mental da pessoa. Essa imagem mental geralmente é muito detalhada e quase sempre muito exata. Quase sempre. E o problema é que a Lizzie, por meio do apego a essas imagens mentais que criava, tinha preconceito. Isso não é ajudado pelo fato de que no começo do livro ela escuta o Sr. Darcy dizendo que ela não era bonita o suficiente para tentá-lo. Então, aí se juntam algumas coisas. Junta-se o preconceito natural da Lizzie, a sua inteligência e perspicácia que criaram uma imagem mental do Sr. Darcy e se fixaram naquilo. E terceiro, e a parte mais importante, o seu orgulho é ferido, tá? Então, o orgulho da Lizzie é mortalmente ferido, e porque ele é ferido, ela se apega ainda mais à imagem negativa do Sr. Darcy que ela tinha criado na sua cabeça. Beleza. Temos também o outro lado da moeda. Enquanto a Lizzie cria uma imagem negativa do Sr. Darcy, e com muita dificuldade aceita que ele possa ter algo de positivo, o inverso também acontece. Surge no meio da história um tal de Sr. Wickham. O Sr. Wickham é um soldado garboso, bonito e charmoso, chavequeiro. Todas as mulheres querem o Sr. Wickham, mas ele dá atenção a apenas uma delas. Adivinhem quem é? Ela mesma, a nossa querida Lizzie. E o que acontece quando ele faz isso? Ele acaba bajulando o ego da Lizzie, tá? Então, se o Sr. Darcy machuca o seu ego, o Sr. Wickham bajula o seu ego. E aí ela usa as suas mesmas potências racionais e imaginativas para criar uma imagem mental do Sr. Wickham, que é totalmente boa. Pega suas impressões sobre o Sr. Wickham, positivas, e já cria uma imagem. Homem carismático, humilde e justo. Um sujeito de baixo que tinha sofrido uma injustiça terrível pelo rico e poderoso Sr. Darcy. Como assim, injustiça terrível? Quando ela conhece o Sr. Wickham, ele conta para ela que já conhecia o Sr. Darcy, mas não gostava dele, porque no passado o Sr. Darcy tinha sido mal com ele, tinha sido injusto com o Sr. Wickham por ciúmes do seu pai. Segundo ele, o Sr. Wickham tinha ficado muito próximo do pai, do Sr. Darcy. O Sr. Darcy não tinha gostado nem um pouquinho daquilo, e quando o pai morre, ele deserta o cara em vez de fazer o que o seu pai tinha pedido para fazer. Dar um cargo alto para ele ou algo assim, tá? Então, pronto, né? Tá a imagem perfeita aí. O Sr. Darcy é um snob, ele snobou a família da Lizzie, ele snobou a Lizzie, ele é nojento, ele não fala com ninguém, ele solta um olhar de desprezo universal para a gentalha e fez mal ao Sr. Wickham. O Sr. Wickham, por sua vez, é um homem carismático, charmoso, risonho, que veio de baixo e foi injustiçado pelo rico e poderoso. Além disso, ele é bonito, cobiçado por todas as mulheres e tinha escolhido ela. Aí pronto, acabou. Criou uma imagem mental na cabeça, é isso. O mundo foi esquadrinhado, já sei de tudo, agora é só alegria. Só que não. Curiosamente, o título original do Orgulho e Preconceito fora Primeiras Impressões. O livro inteiro é uma análise de como as primeiras impressões podem ser não apenas erradas, mas o inverso da verdade. E a parte genial do livro é que Jane Austen consegue criar essa inversão da verdade por meio das primeiras impressões de forma verossímil. Você entende a Lizzie, você concorda com a Lizzie,
você também é enganado pelas primeiras impressões até que a Jane Austen vire a mesa e revele a verdade sobre tudo. Aí foi o editor dela que sugeriu que colocasse o título de Orgulho e Preconceito, que é de fato melhor, especialmente porque em inglês Orgulho e Preconceito se lê Pride and Prejudice, ou seja, é uma aliteração. Nós temos o mesmo som repetido em Pride e Prejudice, PR, o que sugere que existe algo de Pride no Prejudice e existe algo de Prejudice no Pride. Existe algo de orgulho no preconceito e vice-versa. E de fato é assim mesmo, tá? O preconceito da Lizzie é alimentado pelo seu orgulho. E o orgulho do Sr. Darcy é o que dá origem aos seus preconceitos. Vamos lá então, continuar aqui. Lizzie jura que seu orgulho não tem nada a ver com a história. Ela jura que está sendo totalmente imparcial. 2. Lizzie é obstinada. Porque ela é nobre e forte, é a sua nobreza e força de caráter que fazem com que ela se apegue à imagem mental que ela jura ser justa, ok? Então, as virtudes dela viram vícios, porque ela não foi humilde. Para o quê? Para supor que talvez as imagens mentais dela estivessem erradas. Continuar. Aqui vem a parte do spoiler de fato, né? Como é que acontece a revolução moral que dá origem ao amor no livro? A Lizzie se dá conta justamente dos dois problemas. Como é que isso acontece? O Sr. Darcy, ao longo do livro, de forma estabanada, né? Porque ele é estabanado, mesmo que a Lizzie o escorrasse de todas as formas possíveis e imagináveis, vai se apaixonando por ela. Ele leva aqui o fora mais brutal de todos os tempos, quando ele chega ao ponto de pedi-la em casamento. E ela responde, desde o começo, praticamente desde o primeiro instante que o conheci, suas maneiras demonstraram sua arrogância, sua pretensão e seu desprezo egoísta pelos sentimentos alheios e causaram uma impressão tão profunda que constituiu, por assim dizer, o alicerce sobre o qual os acontecimentos subsequentes elevaram uma indestrutível antipatia. E menos de um mês depois de conhecê-lo, eu já estava convencida de que o senhor seria o último homem com quem eu me casaria. O máximo que ela pode dizer é não, brother. Confia. Então o Sr. Darcy leva, né, uma humilhação assim na lata. E no dia seguinte à humilhação, ele deixa para a Lady uma carta. Nesta carta, ele conta algumas coisas. Entre elas, a verdade sobre o Sr. Wickham. Na verdade, o Sr. Wickham era um canalha, um cafajeste, um safado, que tinha tentado seduzir a irmã mais nova do Sr. Darcy apenas para roubar dela o seu dote, porque naquela época, assim como ele se casava com a mulher, as propriedades que eram dela viravam dele. Então o Sr. Wickham tinha tentado roubar tanto a fortuna quanto a irmã do Sr. Darcy. E aí a Liz leva a primeira pancada no orgulho dela. Ela é obrigada a rever os seus conceitos e é obrigada a engolir o fato amargo de que a sua perspicácia tinha entendido tudo errado. A semente do amor começa com a destruição do seu orgulho. Exatamente o que acontece com o Sr. Darcy também. Em primeiro lugar, ela sente a perplexidade, apreensão e até horror. Ela percebe com clareza que tinha sido parcial pelo seu orgulho. Depois, ela faz um esforço desgraçado, né, para pensar naquilo e chega à conclusão de que nunca tinha duvidado do Sr. Wickham. Nem mesmo duvidado dele. Depois ela percebe uma segunda coisa. Percebe também que, objetivamente, nunca tinha visto no Sr. Darcy nenhum sinal de falta de escrúpulos ou falta de honradez. Ela tinha criado uma imagem mental a partir das suas primeiras impressões negativas. E nada mais. A realidade humilha a Liz. E então a Jane Austen escreve: Elizabeth sentia-se cada vez mais envergonhada de si mesma. Não podia pensar em Darcy nem em Wickham sem sentir que fora cega, parcial, preconceituosa e absurda. Ela soube que tinha se inclinado ao Sr. Wickham pelo seu ego e soube que tinha se afastado do Sr. Darcy também pelo seu ego. Toda a inteligência e perspicácia de Lizzie tinham invertido a situação real porque estavam viciadas pelo orgulho. A humildade, não a perspicácia, é o princípio da sabedoria. Mas temos mais ainda, porque ela não pula agora para o colo do Sr. Darcy. Dois sentimentos surgem no peito da Lizzie: gratidão e respeito, as duas sementes do amor. Lizzie aqui fica propensa a gostar do Sr. Darcy. Seus sentimentos tinham se tornado mais amigáveis. Mas aí vem a segunda bomba, né? O segundo golpe no seu orgulho. O mesmo Sr. Wickham que a tinha bajulado foge com a sua irmã, tá bom? Qual era o problema aqui? Quando a moça foge com o Sr. Wickham, ela não desgraça apenas a si mesma, desgraça também a sua família. Porque
a partir daquele momento, a família inteira, Lizzie, Jane, a outra irmã, né? Todas as moças ficariam conspurcadas, manchadas pelo escândalo de uma das irmãs. E todos os partidos iriam se afastar delas, inclusive o Sr. Darcy da Lizzie. Então agora ela pensa, agora que eu mais o quero, ele nunca vai me querer. Ela estava humilhada e ferida, e se arrependia, embora não soubesse do que. Desejava a estima dele quando não tinha mais esperança de recebê-la. Queria notícias dele quando não havia a menor chance de que ele escrevesse. Estava convencida de que poderia ter sido feliz com ele, agora que não havia mais probabilidade de encontrá-lo. No mesmo instante que ela descobre-se apaixonada, no mesmo instante que ela descobre finalmente um homem que ela julga ser digno dela, e de fato é, tudo aponta para longe, né? Tudo joga este homem para longe dela. Então ela atinge ao mesmo tempo a iluminação espiritual e o fundo do poço. Só que aí acontece uma coisa. Alguém, em segredo, resolve toda a situação, né? Vai atrás do casal, dá um dinheiro para o cara e restabelece aquele escândalo, né? A normalidade, a aceitação da sociedade. Quem é que faz isso? Ninguém menos, ninguém mais do que o Sr. Darcy. É o Sr. Darcy que vai até o Sr. Wickham, o sujeito que ele odiava, né? Caça o sujeito, coloca-se diante do sujeito, conversa cara a cara com o sujeito, sem bater nele, sem matar ele, e, além disso, lhe dá mais dinheiro ainda, para que ele pudesse voltar para casa e pudesse restabelecer a honradez da família. E é aqui, neste ponto, quando a Lizzie descobre isso, que surge aquilo que é tão banalmente criado em histórias de amor de segunda categoria. Surge o tal dele mesmo, o amor. Um misto de gratidão e respeito, menos um sentimento e mais uma vontade sólida e firme, que surge porque Lizzie admirava as virtudes morais do Sr. Darcy. Amava-o enquanto homem, apaixonara-se pelo seu caráter, porque antes o respeitara. E para fazê-lo, Lizzie teve de abrir mão do seu orgulho, como no texto do Evangelho, teve de morrer para que nela pudesse viver o amor. Então, o que acontece aqui? A Lizzie descobre que a sua perspicácia, que a sua independência, que a sua força, que a sua nobreza são virtudes e continuam sendo virtudes. Porém, não são as únicas virtudes que existem no mundo. E são todas elas, inclusive, algo que poderiam levar à sua ruína, caso não houvesse uma outra virtude mestra equilibrando todas elas. A humildade, ok? Então a Lizzie precisa aprender a duras penas que existem mais coisas no mundo do que sonha a sua inteligência, tá? Que o seu poder, que a sua força de caráter não bastam para que ela consiga viver uma vida boa, feliz e frutífera. É nesse ponto que a Lizzie se separa das personagens femininas fortes que nós temos visto por aí de vez em quando, porque essas personagens já nascem prontas. Essas personagens conseguem tudo por meio da sua força de independência. Tudo se alinha a elas de forma inverossímil. E é por isso que quando nós vemos uma personagem assim no filme, ou a lemos num livro, a vontade que dá é de rolar os olhos para cima. Meu Deus, que coisa insuportável. Porque todo bom personagem precisa aprender. Todo bom personagem precisa descobrir que estava incompleto, de alguma forma. E alcançar uma completude maior no final da história. É isso que chamamos de arco narrativo, de arco de transformação. Então, é preciso que o orgulho seja quebrado de um lado e o preconceito do outro, para que as duas almas consigam finalmente se encontrar naquilo que chamamos de amor. Então, o vídeo foi esse aqui. Caso você queira ler o texto lá no meu Instagram, fique à vontade. Também tem um texto no Substack sobre orgulho e preconceito. Dê uma olhadinha lá. O link está aqui embaixo também. Caso você queira que eu faça o vídeo do Sr. Darcy, deixe aqui nos comentários o seu pedido. E tudo isso aqui é basicamente uma palhinha das aulas que eu dei no clube de leitura sobre orgulho e preconceito. Foram 5 aulas sobre este livro. E isso aqui, de fato, é uma palhinha apenas da análise completa que eu faço lá. Beleza? Caso você queira participar do clube, tanto comprando turmas antigas quanto participando da próxima turma, logo eu vou lhe dar mais informações aqui pelo YouTube e também no e-mail. Então é isso, muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal do Raul. Abraço!